Olá, queridos gêmeos. Quer conhecer todos os segredos do seu relacionamento? Continue assistindo e não se esqueça de se inscrever para novos vídeos. Gêmeos, compatibilidade com outros signos no amor, cama. Gêmeos é compatível no amor com Touro? E com o Virgem? E no sexo? Tem futuro como casal? Hoje respondemos-lhe a estas perguntas. Gêmeos e Aquário. O amor entre Gêmeos e Aquário é quase inevitável. Pouco tempo depois de se conhecerem, acabam por falar sobre assuntos profundos de que não podem falar com quase ninguém e a desfrutar de pequenas conversas. Sentem-se finalmente aceites e a sensação de terem encontrado a metade que os completa é quase imediata. O sexo é uma experiência que para eles vai muito para além do físico. Isto não quer dizer que não haja paixão, mas sim que serve para fortalecer a sua ligação emocional, e eles consideram esta atividade como outra forma de expressar a sua personalidade. O que diferencia as relações a longo prazo e o casamento entre estes signos e o romance temporário é que só no primeiro caso existem as circunstâncias que lhes permitem abrir-se completamente e revelar todos os segredos que abrigam. Não importa quão forte seja a ligação inicial, nem será 100% se as coisas entre eles não avançarem e se mantiverem unidos ao longo do tempo. Se for este o caso, as hipóteses de consolidação como casal são muitas, uma vez que mesmo em tempos de crise tanto preferem lidar com os problemas com cabeça e sem ficarem cegos pelos sentimentos. Gêmeos e Áries. No amor, Carneiro e Gêmeos são bons amantes, porém a paixão costuma ter data de validade. As suas relações podem ser muito satisfatórias e intensas, mas após algum tempo começarão a ver-se mais como amigos, o que em alguns casos pode ser a base para relações a longo prazo, mas noutros é o princípio do fim. Complementam-se bem no sexo, pois ambos são apaixonados e gostam de descobrir coisas novas, mas quando esta paixão começa a definhar é possível que Carneiro se torne egoísta no quarto como uma forma de empurrar Gêmeos a tomarem a decisão de se separarem. No entanto, isto não significa que não sejam possíveis relações a longo prazo e casamentos. Gêmeos e Carneiros são ativos e gostam de experimentar coisas novas, que podem apimentar as suas relações e fazê-los durar mais tempo do que muitos poderiam inicialmente esperar. Uma vez que ambos são independentes e preferem parceiros que não são possessivos ou exigentes, podem manter a sua amizade e o seu desejo de descobrir coisas novas juntos como base para que o seu casamento ou relação dure. Gêmeos e Câncer. No amor, Caranguejo tem uma natureza bastante possessiva, e isso não combina muito bem com a personalidade de Gêmeos. Além disso, existem outras diferenças que dificultam a consolidação das suas histórias de amor, tais como a forma como cada uma deles decide. Caranguejo age com o coração, enquanto Gêmeos age com a cabeça, e isto faz com que muitas vezes as suas decisões não coincidam. O sexo também não é um terreno em que haja muita harmonia. Para Caranguejo, o amor físico deveria ser uma manifestação de ternura, mas Gêmeos é muito mais carnal e gosta de experimentar coisas excitantes que não andam necessariamente de mãos dadas com os sentimentos. Esta diferença de perspectivas pode tornar Caranguejo desconfortável com algumas das propostas de Gêmeos em relação à sua vida sexual. Por isso as relações a longo prazo e o casamento têm poucas hipóteses de sucesso. Não é que estes signos sejam totalmente incompatíveis, eles simplesmente encaixam melhor noutros tipos de relações do que em relações puramente românticas. Além disso, os seus finais são normalmente bastante abruptos e apanham Caranguejo de surpresa, e antes de se aperceberem que algo está errado, Gêmeos já está a fazer as malas à procura da diversão e excitação de que sentem falta. Gêmeos e Capricórnio. O amor não é fácil entre Capricórnio e Gêmeos. Os primeiros são maduros e determinados, por isso os Gêmeos sentem-se como uma criança ou um adolescente ao seu lado, e isso deixa-os desconfortáveis. O seu espírito brincalhão e desenfreado é frequentemente interpretado por Capricórnio como um comportamento irresponsável e mesmo tolo, por isso não é fácil para eles conectarem-se. Capricórnio gosta de sexo, mas, curiosamente, sente o mesmo desconforto perante Gêmeos quando se trata de ter relações porque considera que é suficiente para ele. A mistura de expectativas inadequadas e tensão significa que as relações íntimas entre eles não são tão satisfatórias como se poderia desejar, e pode até não haver qualquer química. Infelizmente para eles,
Mesmo que pretendam ter relações a longo prazo e casamento, as suas diferenças tornam-no inviável. Há casos em que as diferenças não são um obstáculo, mas tornam duas pessoas complementares, mas entre eles não é assim, e muitas vezes levam a mal-entendidos, e a maus sentimentos entre eles. Só podem ter sucesso se Capricórnio aprender a soltar-se e Gêmeos estiver disposto a crescer. Gêmeos e Escorpião. Gêmeos e Escorpião são brilhantes, mas no amor eles não têm muito em comum. O engraçado é que as suas diferenças, em vez de os afastar, tornam-nos mais interessantes aos olhos um do outro. Gêmeos é livre e não tem problemas em falar de si próprio, enquanto Escorpião prefere ser mais reservado e deixar muitas coisas no ar para que o outro as descubra. Esta combinação de espontaneidade e mistério entre eles mantém as coisas num dinamismo contínuo que faz as coisas avançar no início, mas à medida que o tempo passa, eles apercebem-se de que não são de todo compatíveis. No sexo, estas diferenças tornam-se visíveis rapidamente e é preciso tempo e confiança para as ultrapassar e alcançar um mínimo de compatibilidade sexual. Gêmeos procura excitação numa relação sexual, Escorpião tenta fazer do sexo uma experiência mais transcendente. Atingir um meio termo que satisfaça em certa medida as expectativas de ambos é a única solução. Nas relações a longo prazo e no casamento, Gêmeos prefere deixar as suas opções em aberto, enquanto Escorpião, quando decide estar com alguém, não pensa em mais nada. Como são também um signo muito emocional, a atitude de Gêmeos leva-os a discutir frequentemente, e é muito difícil para eles construir algo duradouro entre eles. Gêmeos e Gêmeos. O amor entre dois gêmeos é uma experiência incrivelmente divertida e emocionante. O riso é constante e a conversa flui, e ambas as partes estão à vontade com tal relação, sem aspirar a nada mais profundo. Gêmeos estão satisfeitos com uma relação leve e superficial que lhes proporciona diversão. Uma vez que Gêmeos adora a mudança, o sexo entre os dois nunca cairá em tédio ou monotonia. Quer se trate de novas posições, lugares ou situações, haverá sempre alguma sugestão nova para manter as coisas excitantes entre eles. O lógico, vendo a sua grande ligação, seria pensar que as relações a longo prazo e o casamento serão bem-sucedidas, mas quando as coisas se tornam difíceis, algo que acontece mais cedo ou mais tarde em todas as relações, esta não é a melhor combinação para as resolver. As dificuldades que surgem em qualquer relação têm um sério impacto quando são dois gêmeos, porque nenhum deles quererá assumir a responsabilidade de lutar para salvar a relação. Em termos simples, quando deixa de ser divertido, não encontram razão para continuar. Portanto, ao contrário do que se possa pensar no início, esta não é uma relação que seja garantida para durar, embora também não sofram rupturas traumáticas e possam permanecer amigos. Gêmeos e Leão. O amor entre Gêmeos e Leão é geralmente o resultado de uma atração mútua imediata, e é reforçada através das suas afinidades. Ambos são divertidos, ambos gostam de elogios, de dar e receber, e têm uma estranha propensão para o drama, o que outros signos podem achar irritante, mas entre os dois serve para apimentar a relação. O sexo entre eles é genial, graças à criatividade e às emoções que estão sempre presentes. Além de servir para criar uma ligação mais estreita a um nível emocional, permite aos dois satisfazerem as suas fantasias, e as novas ideias mantêm viva a chama da paixão. Leão é mais estável do que os Gêmeos e, portanto, mais propenso a relações a longo prazo e casamentos. Porém, Gêmeos não aceita este caminho tão naturalmente, uma vez que a sua tendência é procurar novas experiências e tem dificuldade em assumir estabilidade, mas encontra em Leão cumplicidade suficiente para o acompanhar nas suas aventuras. Pode ser uma combinação que funciona realmente bem. Gêmeos e Libra. Gêmeos e Balança dão-se muito bem no amor, conectam-se às mil maravilhas a nível romântico e de comunicação. Têm conversas emocionantes e riem juntos, e como ambos são signos que gostam de socializar, têm sempre a oportunidade de passar momentos agradáveis na companhia de outras pessoas. Mesmo nas suas falhas são muito semelhantes, uma vez que a tomada de decisões é algo em que nenhum deles é bom. O nível de satisfação que obtém através do sexo pode ser considerado como muito elevado. Nenhum dos dois torna esta atividade transcendente, o que lhes permite mantê-la como um jogo divertido. Isso relaxa-os e torna-os criativos, sempre à procura de situações emocionantes que os mantenham interessantes.
As relações a longo prazo e o casamento são, portanto, uma possibilidade que surge frequentemente, embora não sem problemas. Embora Gêmeos tenha mais dificuldade em comprometer-se, aceitarão tal compromisso se encontrarem em balança o que sempre procuraram, o que em muitos casos é uma relação aberta. No entanto, balança nem sempre aceita de bom grado tal nível de liberdade e é aí que podem surgir conflitos. Gêmeos e Peixes. O amor entre Gêmeos e Peixes leva a uma multiplicidade de situações dolorosas, principalmente para estes últimos, cuja sensibilidade choca com os Gêmeos que não se preocupa tanto com os sentimentos. Não é que Gêmeos magoe deliberadamente, mas muitas vezes desconhece que as suas atitudes prejudicam Peixes. No sexo, as suas aspirações são bastante diferentes. Peixes quer que isto se torne uma atividade que reforce o seu laço emocional e Gêmeos está mais preocupado em não se aborrecer e manter o sexo divertido e criativo. A falta de comunicação sobre as suas expectativas é o que faz com que estes dois nunca desfrutem realmente um do outro. As relações a longo prazo e o casamento são o objetivo de Peixes, uma vez que este é um signo de que, uma vez apaixonado, está predisposto a assumir compromissos. Os Gêmeos vivem as relações de uma forma mais casual e tanta seriedade não lhes agrada, querem manter a sua relação excitante, e o romantismo e o sentimentalismo não lhes agradam, pelo que muitas vezes são eles que decidem acabar com a relação. E assim, passam a maior parte do tempo, com rupturas e regressos, até que uma das duas partes se cansa. Caros Gêmeos, seja feliz e amado. Vemo-nos no próximo vídeo. Gêmeos e Sagitário. Estes dois signos são muito compatíveis no amor e conectam-se praticamente em todos os âmbitos. Ambos gostam da aventura e do incerto, têm grandes conversas e são espíritos livres. A nível intelectual surpreendem-se e admiram-se mutuamente e a atração entre eles aparece rapidamente. É suficiente que partilhem algumas horas juntos para sentirem que se conhecem há anos. Além disso, no sexo acontece algo parecido. A sua conexão mental une-os também em fantasias, e eles desfrutam muito juntos na cama, graças ao facto de ambos interpretarem o sexo da mesma forma, como uma diversão que torna a vida mais interessante e excitante. Porém, nem tudo é tão perfeito como no início. As relações a longo prazo e o casamento acontecem com frequência entre eles, mas a vida cotidiana apresenta um cenário menos idílico. Cada um quer continuar com as suas próprias atividades e isto dá-lhes pouco tempo para partilhar, o que a longo prazo significa que se encontram sempre a fazer as mesmas coisas juntos, e estas tendem a não ser as mais excitantes, mas sim as mais rotineiras. A separação das suas agendas pode levar ao tédio, pelo que devem tentar sincronizar melhor e partilhar projetos e aventuras para não perderem o riso e as conversas que os fizeram apaixonar-se. Gêmeos e Touro. No amor, Gêmeos e Touro têm dificuldades para coordenar os seus caminhos. Embora tenham a melhor das intenções de chegar ao mesmo lugar, têm ritmos diferentes e raramente se conhecem suficientemente bem para irem juntos. Os touros são estáveis, uma qualidade que Gêmeos valoriza, uma vez que se trata mais de aproveitar o momento e passar por algo diferente. Em teoria, estas características podem trazer melhorias à personalidade de ambos, mas não são fáceis de coexistir. No sexo acontece algo parecido. A estimulação sexual que motiva Gêmeos é sobretudo mental, enquanto o Touro se move num plano mais físico e precisa de uma forte atração neste sentido. Portanto, pode ser feliz com um parceiro que o excita pela sua aparência, enquanto, no caso de Gêmeos, isto fica aquém das expectativas, e ele necessita de algo mais para que as emoções que o sexo lhe dá sejam suficientemente satisfatórias. Com tudo isto, as relações a longo prazo e o casamento não tendem a funcionar muito bem. Gêmeos não é um signo que goste de compromisso e Touro, quando se aperceber disso, sentir-se-á enganado. Além disso, a coexistência nunca é fácil entre um signo como Gêmeos que precisa de uma conversa constante e outro como Touro que encontra na solidão um momento especial e que tem o seu encanto. Gêmeos e Virgem. Gêmeos e Virgem são intelectuais e mais racionais do que emocionais no amor, mas Gêmeos é demasiado irresponsável para Virgem e isto torna realmente complicado o desenvolvimento de relações de confiança. Como resultado, não é fácil que o amor se desenvolva ao ponto de se tornar sólido e as suas aventuras são normalmente fugazes,
pois nenhum deles vê qualquer hipótese de se conectar ao nível necessário para fazer planos para o futuro. O sexo pode satisfazer a sua necessidade de comunicar, mas a natureza mais reservada de Virgem faz com que, mesmo neste aspecto, elas permanecem distantes. Virgem é rápido a descobrir a necessidade de liberdade de Gêmeos e, perante a difícil perspectiva de construir algo a longo prazo, nunca se abre completamente e nunca expressa os seus desejos e fantasias a nível sexual. As relações a longo prazo e o casamento são como um carrossel, pois os dois discutem com bastante frequência e culpam-se mutuamente pelas suas respectivas falhas. Virgem acusa Gêmeos de ser descuidado e preguiçoso, e Gêmeos censura Virgem por ser tão crítico e criar tensão. Tudo isto torna-se difícil de lidar com o passar do tempo, embora nos casos em que é conseguido, acaba por fortalecer a união, pois ambos veem tudo aquilo porque passaram juntos.